Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje é o primeiro vídeo do nosso mini curso, a petição inicial nota 10 da segunda fase do AB. Então vem comigo! Olha só, para você que foi aprovado na primeira fase do exame do OAB, meus parabéns. Agora uma guerra, uma batalha para a sua aprovação na segunda fase. E o meu objetivo aqui é te ajudar. Então a gente preparou um mini curso para que você tire a nota 10 caso caia uma petição inicial na sua disciplina. Então vamos lá, essa é a aula de número 1. Para que você possa assistir todas as nossas aulas, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Curta esse vídeo e também compartilhe para os seus amigos e também nos siga nas nossas redes sociais, o endereço está aqui embaixo. Então pessoal, olha só, preparei para vocês uma série de vídeos mais do que especial. Você que quer tirar nota 10 na sua segunda fase do OAB, se cair uma petição inicial, você vai conseguir tirar nota 10. Claro que se cair outra matéria também, mas aqui nessa série de vídeos vamos falar especificamente sobre petições iniciais. Essa primeira aula eu quero falar sobre o endereçamento. Mas por que falar do endereçamento que só vale 0,10? Olha, são 0,10 podem sim fazer a grande diferença entre a reprovação e a aprovação. Todas as edições, centenas de candidatos ficam com 5,95. Você não quer que isso aconteça. Então, por isso é muito importante que você saiba fazer o endereçamento corretamente. Quando a gente fala de endereçamento, a gente está falando basicamente de competência. Nós temos basicamente 3 tipos de competência: competência territorial, competência hierárquica e competência material. Então você precisa entender algumas coisas aqui para que você não erre o endereçamento. Olha só, eu vou colocar aqui na tela o endereçamento de 3 disciplinas do último exame da OAB, do 29º exame da OAB. Olha só, me acompanhe aqui. Essa aqui é a prova de Direito Constitucional do 29º exame da OAB e teve um endereçamento para o Juízo Civil da Comarca X ou o Juízo da Fazenda Pública da Comarca X. Esse aqui é o gabarito do Direito do Trabalho, também do 29º exame da OAB, endereçamento, petição inicial dirigida a uma das varas do trabalho de Campinas. E aqui uma de Direito Civil, a peça deve ser encaminhada ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Então olha só, a primeira coisa que você vai ter que analisar é a competência material. Competência material não está muito difícil aqui no exame da OAB, porque diz respeito a qual ramo do direito a que aquela petição deve ser dirigida. Então, por exemplo, se você vai fazer Direito do Trabalho na segunda fase da OAB e o caso é sobre um crime, não vai ser de competência da Justiça do Trabalho, mas sim da Justiça Estadual. Então esse tipo de situação não é algo tão preocupante quando você está falando de endereçamento. Então, em relação à competência material, nesse ponto, não é tão preocupante. Então você vai ter que preocupar basicamente com competência hierárquica e competência territorial. Quando a gente fala de competência hierárquica, basicamente você deve saber se você vai endereçar a sua petição para uma vara de primeiro grau, para um tribunal em segundo grau ou para um tribunal em instância superior ou até mesmo para a instância extraordinária, que seria o STF. Como que você vai identificar qual é o órgão hierarquicamente responsável por estar fazendo aquela petição? Olha só, a gente aqui está falando especificamente sobre petição inicial. Então, se fosse recurso, a gente ia ter que analisar outras situações. No caso de uma petição inicial, normalmente ela inicia em uma vara, seja em uma vara civil, seja em uma vara criminal, seja numa vara do trabalho. Agora, existem algumas petições que têm competência originária nos tribunais? Tem. Por exemplo, um mandado de segurança pode ser que ele já inicie no segundo grau, direto no tribunal. Uma ação rescisória, por exemplo, ela sempre vai iniciar diretamente no tribunal. Se você estiver fazendo a prova e cair um recurso, por exemplo, está lá no direito civil, no direito tributário, cai um agravo de instrumento. A gente sabe, o agravo de instrumento ele já é protocolado no segundo grau. Claro que no direito do trabalho não, no direito do trabalho ele é protocolado no primeiro grau. Então cada disciplina tem as suas particularidades, você tem que entender um pouquinho de competência hierárquica para saber aonde protocolar. Vamos dar uma olhada aqui nesse caso de direito civil, porque esse aqui do 29º foi endereçado ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Vamos dar uma olhada aqui na peça para entender o porquê. Aqui ele está falando de algo relacionado ao direito do consumidor, teve algum tipo de processo e teve trânsito em julgado. E aí depois você deveria entrar com algum tipo de processo aqui.
O gabarito falou que a ação cabível é uma ação rescisória. Então, como eu disse, a ação rescisória sempre vai começar no tribunal, porque não tem como você pedir para um juiz de primeiro grau rescindir uma sentença que também foi proferida por um juiz de primeiro grau. Talvez a ação rescisória tivesse que começar até mesmo no STJ, também tem essa possibilidade. Mas, de qualquer forma, nesse caso específico, veio aqui direto para o Tribunal de Justiça. Então, como que você iria fazer esse endereçamento? Vou abrir aqui na tela e vou colocando. Olha só, era muito comum que antigamente a gente fizesse um endereçamento ao excelentíssimo senhor, doutor, mas isso com o novo Código de Processo Civil já não é mais tão utilizado assim, tá? Hoje, de forma mais simples e direta, você pode simplesmente colocar assim, se for no primeiro grau, ao juízo de direito da XXX, ou então sublinhado, né? Aliás, sublinhado não, tem que usar o XXX ou então 3 pontinhos. Por quê? Porque o edital fala que quando você não tem informação, tem que usar XXX ou então 3 pontinhos. Então vamos lá. Da vara civil da comarca de XXX. Nesse caso aqui de direito civil, que o endereçamento era para o Tribunal de Justiça, você poderia ter endereçado da seguinte forma: ao egrégio, que é uma expressão de respeito, Tribunal de Justiça do Estado de XXX. Então, é um endereçamento bem simples e bem direto mesmo. Beleza, agora vamos dar uma olhada aqui nessa outra que é de direito constitucional. Aqui em direito constitucional ele deu a opção do juízo civil ou então do juízo da fazenda pública. Isso é algo que pode acontecer em algumas situações. Por que que colocou isso aqui? Porque se tratava de um mandado de segurança e o mandado de segurança, em regra, ele vai para um juízo da fazenda pública. Só que talvez naquele município não tenha vara da fazenda pública e o enunciado não deixou claro isso. Então aqui você teria que colocar ou vara civil ou vara da fazenda pública. Do mesmo estilo, ao juízo da comarca, ao juízo da X vara civil, então da X vara da fazenda pública, da comarca de XXX, e assim sucessivamente. Agora, em relação à competência territorial, aí você também tem que tomar algum certo cuidado. Você tem que saber qual é a cidade, qual é a comarca que vai ser competente. E aí, claro, cada ramo do direito tem uma situação. No direito do consumidor, talvez vai ser o domicílio do consumidor. No direito de família, se tiver um menor, vai ser o endereço do menor, a localidade do menor. No direito do trabalho é onde teve a prestação de serviços. Então, por exemplo, você vai fazer uma petição inicial lá no direito do trabalho e aí o enunciado fala que a pessoa trabalhou na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Você sabe que é uma petição inicial de primeiro grau, então competência hierárquica já foi. Já sabe qual é a competência territorial, como que você colocaria? Vamos aqui, vou te mostrar aqui. Ao juízo do trabalho da pontinho, 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 vara do trabalho da cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Olha só as observações que a gente tem que verificar aqui. A gente não sabe qual é a vara, então não podemos inventar dados, colocamos os 3 pontinhos. Quando você está fazendo em direito do trabalho, a jurisdição trabalhista não é dividida em comarcas, então aqui a gente não fala comarca de Natal, é em cidade mesmo, então a cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Bem simples. Então olha só, o que eu quero que você estude para nunca errar o endereçamento. Competência territorial, você tem que saber aonde aquele processo deve ser protocolado. Competência hierárquica, você tem que protocolar aquele processo em primeiro grau, em segundo grau, ou numa instância superior, ou na instância extraordinária lá direto no STF. É muito comum, por exemplo, em direito administrativo, direito constitucional, vai cair uma DI, alguma coisa assim, já ser protocolado direto no STF. Então, basicamente, é isso que você tem que estudar para poder estar garantindo o seu 010 aí do endereçamento, ok? Espero que você tenha gostado. Não perca os próximos vídeos. O próximo especial, ele tem informações que são extremamente importantes, ok? Gostou? Curta e compartilhe e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no OAB.